incrível que depois que eu fiquei sabendo mais sobre os plásticos, inclusive que ele é fabricado a partir de substâncias retiradas do petróleo, eu vejo plástico em tudo que é canto. Você já reparou nisso? Olha só esse catálogo que eu peguei para escolher um presente de casamento para minha prima. O plástico está substituindo muitos materiais como metais, vidro, madeira. Quase tudo hoje em dia é feito de plástico. E tem vários tipos de plástico. Lembra daqueles saquinhos plásticos que observamos na nossa última teleaula? Pois é, esses aqui, ó. Nós chegamos à conclusão que existem 3 tipos básicos de saquinhos plásticos. Esses 2, que rasgam fácil, e esse aqui, que é difícil de rasgar. Mas apesar de eles terem propriedades físicas diferentes, eles são feitos, a maioria, da mesma matéria-prima, o etileno. Agora sou eu que pergunto para você. Se eles são feitos da mesma matéria-prima, por que eles têm propriedades tão diferentes? Me diga por que alguns são mais fortes que os outros, já que eles são feitos da mesma substância. Vamos, responde rápido. Isso é o que vamos aprender na nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai ver por que os plásticos têm propriedades diferentes. Vai entender como se forma um polímero e conhecer vários tipos de plástico. A nossa teleaula vai mostrar ainda 2 processos de reciclagem de plásticos. Bom, agora eu já estou tranquila porque eu sei que a teleaula de hoje vai tirar todas as minhas dúvidas. Mas sossegar mesmo, eu só vou quando o Clóvis voltar da fábrica de plástico e me explicar tintim por tintim. Atenção, que a nossa teleaula está começando agora. Pode começar que eu tô super ligada. Quer dizer, então, que você e a Maristela chegaram à conclusão de que existem basicamente 3 tipos de saquinhos plásticos, é isso? É, nós observamos 3 amostras diferentes. 2 que rasgam com a maior facilidade e uma que é super difícil de rasgar. Mas todas não são feitas da mesma substância, o etileno? Puxa, Clóvis, eu não sabia que você estava tão entendido assim em química, hein? Sim, foi a Super Áurea que me ensinou. Quando uma molécula de etileno se liga a uma outra molécula de etileno, que se liga a uma outra, enfim, quando se forma uma cadeia de moléculas de etileno, temos um polímero. Esse processo chama-se polimerização. Temos, então, uma substância que se forma pela união de milhares de moléculas de etileno. Os polímeros formam cadeias muito longas. Pois então, dependendo das condições em que acontece essa reação, você pode formar polímeros diferentes com propriedades diferentes. Bom, quer dizer que eles são feitos da mesma substância, mas em condições diferentes. Por isso eles ficam diferentes. Exatamente. Veja só, dependendo das condições, eles formam fios mais retos, só com alguns galinhos pequenos. Ou fios retos, com um pouco mais de ramificações curtas. Ou ainda um terceiro tipo, com ramos compridos. Mas como é que se fabricam esses fios tão compridos e fininhos? O plástico se fabrica com o quê? O etileno, C2H4. Muito bem. Você é capaz de me escrever a fórmula do etileno? Opa, claro. Perfeito. Agora me responde uma coisa. Entre os 2 carbonos nós temos o quê? Uma dupla ligação. Nós já vimos isso na nossa teleaula. Temos uma dupla ligação quando 2 átomos de carbono formam 2 ligações entre si, certo? Certo. Agora vamos ver como é que se comporta uma substância que tem dupla ligação, como etileno. Só para você ter uma ideia. Vamos ao laboratório? Vamos ao laboratório. Essa é uma experiência bem simples que você pode fazer em casa. Pegue um pouco de óleo de soja, que é formado de moléculas que têm muitas ligações duplas. Misture um pouco de solução de iodo. Aqueça um pouco. Essa é uma reação lenta, por isso é que se aquece, para acelerar o processo. Então, o que acontece? O iodo começa a perder a cor. Mas como é que o iodo ficou com essa cor clarinha?
É porque a molécula de iodo, ela é formada por 2 átomos de iodo e tem cor castanha. Quando você mistura o iodo ao óleo de soja, a cor desaparece, certo? Bom, quer dizer que o iodo some, desaparece. Não. O iodo, na forma de molécula, desaparece. Os átomos de iodo, eles se ligam à molécula de óleo de soja. Peraí, como assim? É porque a segunda ligação entre os átomos de carbono, ela é mais fraca do que uma ligação simples. Ela pode ser aberta com mais facilidade. E é aí que os 2 átomos do iodo se ligam. Bom, uma ligação aberta, como quem abre uma porta ou uma janela. É isso. Olha só. Você coloca o óleo de soja ou o etileno, que tem duplas ligações, em contato com o iodo. O que acontece? A segunda ligação, que é mais fraca, se abre e forma uma ligação simples com o iodo. Entendeu? Ah, já sei. O iodo reage com óleo de soja ou etileno. Por isso a cor dele desaparece. Então, essa experiência é uma prova de que existem ligações duplas entre os átomos de carbono da substância. Isso tudo já entendi. Mas eu quero saber como é que se forma o plástico. Como é que uma molécula de etileno se liga à outra? Com a polimerização do etileno. Olha, o etileno é aquecido sob pressão. O que acontece com as duplas ligações? Bem, se abrem porque são mais fracas. Então, aí uma molécula de etileno se une a outra molécula de etileno, que abre a sua dupla ligação por causa da pressão e se liga a uma outra molécula de etileno, que abre a dupla ligação e assim por diante e vai se formando uma cadeia. Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Quando o etileno é aquecido sob pressão, a segunda ligação entre os átomos de carbono, que é mais frágil, se abre. E a molécula acaba se ligando com outra molécula de etileno, que também abre sua dupla ligação. E essa se liga a outra, que se liga a outra e outra. Isso parece não ter fim. Forma-se uma cadeia que vai crescendo, crescendo. Muitas cadeias juntas formam um material plástico. É por isso que os plásticos são materiais muito resistentes. Os plásticos são materiais muito resistentes. Mas será que todo mundo sabe disso? Vamos checar. Oi, por favor. Você acha que os plásticos são materiais resistentes? Se são resistentes. E eles não se dissolvem com qualquer solvente comum, não. Você já tentou dissolver plástico? É difícil. Os plásticos não apodrecem com o tempo, como a madeira, por exemplo. E nem enferrujam como o ferro, né? Você já viu plástico enferrujado? É claro que não, né? Bom, parece que todo mundo sabe que o plástico é um material muito resistente, por isso que ele é usado em quase todos os setores, como na construção, transporte, lazer, telecomunicações, brinquedos, eletrodomésticos, mas principalmente ele é usado no setor de embalagens. As embalagens de plástico aumentaram muito a durabilidade do produto e baratearam o custo. Tá certo, eu já entendi, porque apesar de serem feitos do mesmo material, os plásticos têm propriedades diferentes. Por isso eles são usados para fazer várias coisas diferentes. Mas e daí? Bom, mas essa questão de o plástico ser muito resistente é uma faca de 2 gumes. Ai, Maristela, o que tem a ver faca com plástico? Eu não tô entendendo. Ai, Clóvis, é um jeito de falar, faca de 2 gumes. Bom, a questão é, se o plástico é resistente, difícil de dissolver, ele fica anos e anos na Terra, poluindo o planeta. Por isso que o plástico tem que ser reciclado artificialmente, porque ele não se decompõe, não volta à natureza. Já pensou? O plástico não acaba nunca. E cada vez a gente joga mais plástico fora. Isso me deixa preocupada. O seu amigo explicou como é que se recicla o plástico? Reciclagem? Explicou em detalhes. Existem 2 maneiras de se reciclar o plástico. Ele pode ser aquecido fortemente e, nesse aquecimento, ser transformado em óleos e gases que são reaproveitados novamente na indústria. Ou então, pode-se fazer a reciclagem mecânica. Os objetos de plástico usados são moídos e com esse material são fabricados outros objetos de plástico, como mangueiras, sacos de lixo e solas de sapato. Existe ainda uma outra maneira de se reutilizar o plástico, aproveitando o calor que é liberado quando se queimam resíduos plásticos. Quer dizer que mesmo depois de usado, o plástico pode ser útil? Claro, e todo mundo pode contribuir. É só participar da coleta seletiva de lixo. A coleta seletiva
É uma prática que vem crescendo nas cidades brasileiras. Ela já é bastante comum nos países desenvolvidos, onde já se ganha dinheiro, e bastante dinheiro, aproveitando e reciclando o lixo. Você também pode participar com a senhora aqui. Por favor, como é que a senhora faz com o plástico do seu lixo? É fácil. Eu pego os vasilhames de plástico, dou uma boa enxaguada neles, aí eu tiro o rótulo, amasso bem para não ocupar muito espaço na sacola e depois é só entregar para o sucateiro. Ou então trazer aos postos de reciclagem. Olha, esse aqui da seta azul é só para papel, papelão, jornal, esse tipo de coisa, né? Essa daqui é só para os plásticos e nesta a gente coloca os metais. E a senhora já faz isso há muito tempo? Desde que a prefeitura implantou. Eu acho que já está na hora de todo mundo começar a se preocupar com a sujeira que está deixando para os filhos e netos, não é? Agora, quer um conselho? Se na sua cidade não tem coleta seletiva de lixo, está na hora de procurar o pessoal da prefeitura. É isso mesmo. E você também pode reciclar o plástico. Afinal de contas, o plástico é fabricado com produtos que vêm do petróleo. E as reservas de petróleo não são inesgotáveis. Um dia, ele acaba. Tá aí outra coisa que eu nunca tinha pensado. O etileno vem do petróleo, que um dia pode acabar. Todos os plásticos são feitos de etileno? Não. Meu amigo me diz que existem outras matérias-primas para a fabricação do plástico. O estireno, por exemplo. Espera aí, eu já ouvi essa palavra. Eu já sei. Lembra da primeira teleaula de química? Falava de um derrame no mar de um produto que fabricava plástico. Isso mesmo, era o estireno. Muito bem. O estireno é outra matéria-prima importante na fabricação de plásticos. Com ele, a gente produz o poliestireno, que é usado para fabricar o isopor, que é bem leve e não deixa passar o calor. Além do isopor, tem também cloreto de polivinila. Cloreto de quê? Cloreto de polivinila, mais conhecido como PVC, que é muito utilizado para fazer tubos de encanamento. Olha, Cláudio, você me dá uma licencinha, porque essa conversa toda me deu uma fome. Opa, que horas são? Puxa, como o tempo passa rápido. Bom, vamos pegar aqui, eu tenho que tirar esse saquinho de polietileno, aí eu tenho que abrir essa marmitinha de poliestireno, que é o isopor, para comer essa comidinha que eu mesma fiz e que o isopor conservou bem quentinha. Tá servido? Não, bom apetite. E não esqueça de separar o lixo orgânico dos plásticos, que assim você participa da coleta seletiva de lixo. E por último, colocar cada tipo de lixo na lixeira correta, lixeiras feitas de PVC. Viu como os plásticos são importantes? Vamos à revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que certos plásticos são feitos com a mesma substância, mas em condições diferentes. E por isso, adquirem propriedades diferentes. Você também viu como se comportam as moléculas que têm dupla ligação entre os átomos de carbono. A segunda ligação, que é a mais fraca, se abre e se liga a outros componentes. É assim também que acontece a polimerização. Sob pressão e forte aquecimento, a ligação dupla se abre e as moléculas de etileno acabam se ligando umas às outras. E por último, vimos a importância de se reciclar os plásticos e como as pessoas podem ajudar participando da coleta seletiva de lixo em sua cidade. Agora é com você. Trate de reciclar os seus conhecimentos de química, estude bastante e até a próxima teleaula. Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.